Existem vários tipos de fobias, que são medos irracionais que impedem pessoas de viverem suas vidas normalmente. Muitas vezes travando elas de fazerem coisas básicas, simples, por não conseguir controlar esse tipo de medo. Os mais comuns são de palhaços, do mar, do escuro, mas tem uma coisa que consegue juntar duas fobias em uma só. É uma promoção. A claustrofobia e a acrofobia, que são, respectivamente, o medo de lugares apertados, minúsculos, e o medo de altura. E essa coisa é nada mais, nada menos que um elevador, que é para ser algo que facilita a nossa vida, um meio de transporte rápido e para pessoas que têm problemas nos pés ou pressa ou cansaço e não quer ter que subir 300 andares de escada. Mas já ter tido bastante acidentes envolvendo essa máquina, há algo dentro de nós que fica alarmado e o nosso corpo fica com calafrios e nossa barriga fica gelada. E aprofundando esses dois medos, vamos acabar mergulhando em outro, o do desconhecido. Eu sou a Uni e eu conto histórias. E apesar de muita gente do meu ciclo pessoal rir da minha cara por eu ser caipira, por ser do interior, já que eu nasci numa cidade minúscula do interior de Mato Grosso do Sul, eu não tenho medo de elevador. Exatamente, caipiras não têm medo de elevadores. Agora você, mocinho da cidade, você tem, eu sei. Nós não temos medo de Caipira, não temos medo de caipora, não temos medo de saci. Nós pegamos, ó, nós torramos o saci, temos um vidrinho de saci ali em casa e vocês com medinho de elevador. Ai, eu tô com medo, eu tô com medo. Ai, tem dois caras numa moto. Ai, eu tô com medo. A gente indo no meio do mato, caçar lobisomem. Tem medo de nada, mula sem cabeça, uma pega assim, uma cordinha, uma amarra assim, faz. Usa ela como transporte. Vocês da cidade não estão com nada. Ficam debochando de nós, mas não, olha. Aqui, ó, e vocês aqui, ó. Mas apesar desse elevador não ser algo que me dá medo, e na maioria das pessoas também, ele não deixa de ser algo que sirva de inspiração para contos de terror e também para causar medo nas pessoas. Até mesmo rituais, como o famoso ritual do elevador, onde você tem que apertar uma sequência de botões enquanto está sozinho em um elevador na madrugada para poder ir para outra dimensão. Muitos acreditam que esse lugar desconhecido que vamos parar é o famoso Sete Além, que, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo contando histórias envolvendo essa dimensão. O que acontece contigo depois que você chega nesse lugar, no caso do ritual do elevador, aí é contigo. Porque muita gente explica como chegar, mas não explica o que acontece lá. Afinal, ninguém que fez ritual voltou para contar a história. Então, se você quer descobrir por conta própria, vai na fé. Se conseguir voltar, me diz o que você encontrou lá. O ar bizarro e a sensação de mistério que os elevadores têm pode também vir do misterioso e não resolvido caso da Elisa Lam, o caso que aconteceu no Hotel Cecil em 2013. E esse hotel já é conhecido por ser um lugar macabro, já que aconteceu várias outras coisas como assassinato, ele mesmo já hospedou assassinos, não que eles mataram lá, mas assassinos famosos em série que se abrigaram lá escondendo da polícia. Muita coisa bizarra já aconteceu nesse Hotel Cecil e ele é conhecido como o Hotel Assombrado, muitos conhecendo ele também como o lugar mais amaldiçoado que possa existir, pelo menos em Los Angeles. Muitas coisas consideradas sobrenaturais também já aconteceram lá. O caso Elisa Lam, de forma bem resumida, foi um acontecimento de 2013, que os residentes do hotel reclamaram que a água que saiu das torneiras estava diferente, mais escura e com cheiro podre. E ao mesmo tempo, uma mulher canadense que estava de intercâmbio nos Estados Unidos desapareceu já fazia uns dias. E verificando as caixas d'água por causa das reclamações em massa, eles acabaram encontrando a Elisa. E aí vem o mistério, o porquê era impossível ela ter conseguido chegar lá, sozinha pelo menos, já que aquela era uma área restrita para funcionários, apesar de que em algumas buscas e pesquisas do local encontraram uma escadinha de emergência que ela poderia ter usado, mas é uma das únicas opções que ela poderia ter chegado lá sozinha, e principalmente não teria como ela fechar a caixa d'água sozinha. Sim, ela estava dentro da caixa d'água sozinha e tampada, e era impossível, eu repito, impossível ela ter fechado aquilo sozinha por dentro.
O caso se tornou um grande mistério, não só porque ela se fechou sozinha, como eu disse, era bem difícil, mas principalmente pelas câmeras de segurança do lugar, principalmente o do elevador. Essas sendo as imagens mais famosas que temos do caso, tanto que se você pesquisar qualquer coisa sobre elevador, provavelmente vai aparecer as imagens da Elisa no elevador. Essas imagens são misteriosas e até bizarras e um pouco medonhas de certa forma, porque a Elisa está agindo de forma diferente. Alguns alegam que ela estava sob efeitos de entorpecentes, mas dá para ver claramente que ela estava se escondendo de algo ou de alguém, porque ela estava meio que encolhida assim, ela olhava assim, meio de canto de olho na porta para verificar se alguém ou algo estava ali no canto, naquele corredor. O elevador não subia ou descia, ou não saía do lugar de jeito nenhum. Não importa quantas vezes ela apertava o botão. Ela estava tentando se esconder, ela estava tentando fugir dali, pelo menos sair daquele lugar. E ela não estava conseguindo porque o elevador simplesmente não saía. E coincidentemente, na hora que ela sai do elevador, que ela desiste, pela câmera estava conversando com alguém, já que ela está gesticulando, o elevador funciona. As portas finalmente se fecham. E essas filmagens dão um ar bem perturbador e bem estranho, de certa forma. Tem a teoria de que, por o Hotel Cecil ser um lugar bem antigo, uma construção bem velha, ele precisava de reforma, de reparos, e não teve esses reparos, não teve essa manutenção, então por isso ele não funcionou. Mas não deixa de ser uma coisa bem bizarra, tanto que muita gente associa o sobrenatural nesse caso da Elisa Lam, sendo um dos casos mais famosos, o caso que não foi resolvido até hoje, afinal já passou 12 anos e ninguém soube o que aconteceu com ela e o que aconteceu naquele dia das gravações. Mas além de dar um pouco de medo, inspirou várias lendas e histórias e acredito que também inspirou no vídeo que eu estou trazendo hoje, do canal Q. Na verdade, ele tem um nome bem longo, traduzindo documentário falso, então seria fake documentário. Então, todos os créditos para eles. O vídeo inteiro é na perspectiva de uma câmera de segurança de um elevador. Uma mulher adulta entra e aperta um botão e fica pacientemente esperando. As portas se abrem uma vez, mas não é o andar dela. E ela, ok, só que é estranho porque, apesar de não ser o andar dela, alguém teria que ter apertado aquele botão. Mas quando ela chega lá, não tem ninguém esperando para poder entrar. Ela dá de ombros e deixa acontecer. E acontece de novo. A porta se abre, não tem ninguém do outro lado e não é o andar dela. Mas apesar de ela não ter estranhado muito, uma pulga começa a coçar atrás da orelha dela e ela começa a estranhar um pouco a situação. E se você reparar no visor lá em cima, ele tá bugado pra cacete, já que os números estão mudando freneticamente, como se ela estivesse numa espécie de círculo. O elevador ele não sobe e desce, ele tá fazendo uma espécie de loop de círculo, porque ele tá de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Esse era pra ser o normal, mas o que tá acontecendo é isso. Quem me entende de elevador sabe, o mínimo. E a mulher não percebe isso. E esse visor começou a bugar um pouquinho depois da segunda vez que a porta abriu e não tinha ninguém do outro lado. Quando ela finalmente estranha a situação, a câmera buga. E eu vou te falar, por algum motivo, quando há esses glitches de câmera, ele dá mais medo do que a situação em si. Ela tenta parar o elevador apertando os botões, mas nada dá certo. Ele não vai parar. E ela tenta pegar o celular para chamar ajuda, mas aparentemente ela não tem sinal, já que ela desiste do celular e guarda ele. Só que no meio do desespero dela, a câmera tem um glitch e mostra as pernas de outra pessoa entrando no elevador e enquanto essa moça está sozinha na área dela, como se as gravações corrompessem. Antigamente nas fitas VHS você poderia gravar uma filmagem em cima da outra, então se tinha uma filmagem assim de, sei lá, um evento de família e você quisesse gravar um episódio de série, poderia acontecer do episódio de série do nada ter fragmentos ou frames aleatórios do evento de família que tinha naquela gravação antes. Então é mais ou menos isso que acontece aqui. A filmagem nova ou antiga está sobrepondo a filmagem da Nossa Senhora que está nessa situação bizarra. E quando ela tá desesperada, ela olha para a câmera e, meu amigo, o olhar dela me deu
um certo arrepio. Ela começa a chorar enquanto tenta desligar o elevador de todas as formas. E ao mesmo tempo aparece imagem de outras pessoas no mesmo lugar que ela está, mas não passando pela mesma situação, como se essa mulher estivesse em outro plano. Enquanto o nosso mundo age normalmente, a nossa protagonista está passando pelo inferno. A senhora começa a tremer, porque a caixa inteira está tendo uma turbulência. Se antes ela estava desesperada só com o elevador não parando, imagina agora que ele está tendo essa vibração bizarra e que a qualquer momento ele pode só despencar. E as portas finalmente se abrem, mas está tudo escuro, não dá para ver nada. A mulher tá em choque, mas ela decide sair. E de novo, há outro glitch mostrando que outras pessoas estão subindo nessa máquina normalmente, entrando e saindo. E isso volta a subir infinitivamente, deixando a mulher para trás. Ela sendo a única que passou por essa experiência bizarra e sobrenatural. Porque analisando os pequenos frames das outras pessoas, os lugares que eles desceram e subiram é bem diferente do que ela desceu. Eles estão em um prédio iluminado, é um cenário comum de um prédio provavelmente residencial, e conto dela é um chão diferente, um escuro, um breu bizarro, como se ela tivesse realmente parado numa espécie de porão, o que ironicamente é o nome do vídeo, basement ou porão. O casal entra e dessa vez o visor não buga, ele funciona normalmente e para exatamente onde o casal queria, ou seja, a mulher foi a única que teve essa experiência. Hora da teoria! Misturando a história que eu contei sobre o ritual do elevador com as crenças japonesas e religiosas, dá para criar alguma coisa. A minha teoria maior, principalmente por causa dos problemas de glitch da câmera e o final do vídeo, é que essa mulher foi sorteada para entrar em outra dimensão. Da mesma forma que para ir para uma backrooms é 100% aleatório, que existe o no clip, você até pode tentar ir para lá, mas normalmente é pura sorte ou azar. Eu considero um azar. Depende de cada um como você vê isso. Então essa mulher ou foi aleatoriamente para outra dimensão ou ela está morta e estava indo para o outro lado, o mundo espiritual. Como eu comentei em outro vídeo sobre a cosmologia de Kyoto, o Oriente tem a sua própria forma de ver a religião, o sagrado e a espiritualidade. Então, ela poderia estar fazendo uma passagem, já que ela foi a única que passou por essa experiência. E estranhamente, quando ela saiu, apesar de ser um lugar totalmente esquisito, escuro e até mesmo perigoso, já que é um lugar desconhecido, ela parecia calma, como estar naquele elevador fosse um inferno para ela e ela queria estar em qualquer lugar, menos ali. Eu acho que agora eu coloquei um novo medo na mente de vocês, que no caso seria o medo de elevadores ou o medo de estar morto e não saber. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem ideias de temas ou histórias que queiram que eu traga aqui, comentem aqui nos comentários que eu vou receber com muito carinho a sugestão de vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!